Eu te saúdo com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo à primeira lição do terceiro trimestre de 2026 da classe de jovens, o livro de Juízes, quando cada um fazia o que parecia certo. Jovem, para começar esse trimestre, nós precisamos ter em mente um ponto crucial, principalmente aqui na lição número um, que vai falar sobre a questão do quando todo mundo fazia o que parecia certo. Eu sei que muitas vezes você quer fazer algo que você pensa ser certo, mas você precisa ter cuidado que aquilo que aparentemente pode parecer muito bom, pode prejudicar a sua vida. Um outro caso também que vai trazer à tona aqui é a respeito de você ter a liberdade de fazer o que você quiser. No entanto, há momentos que nós precisamos de liderança e nós devemos respeitar a essa liderança que é colocada por Deus em nossas vidas. Portanto, nós precisamos ter um equilíbrio entre eu posso fazer o que eu quero, mas eu também preciso de uma liderança para me direcionar melhor para as minhas decisões. Porque as minhas decisões muitas vezes estão distantes da vontade de Deus. E eu preciso muitas vezes de um líder, de um pastor, de uma liderança de modo geral. Então nós vamos falar sobre o livro de Juízes, vai nos trazer essa ideia de que sim, nós devemos por nossos próprios intelecto, né, tomar as nossas decisões, saber também que nós somos responsáveis pelas consequências que essas decisões vai nos trazer, mas também nós devemos saber que nós não somos donos da razão. Nós também precisamos de pessoas para nos orientar. Portanto, seja muito bem-vindo à lição número um desse terceiro trimestre. Vou falar para você acerca do livro de Juízes. Vamos saber um pouco mais sobre a questão do livro. E no decorrer desse trimestre, temos o comentarista Valmir Nascimento. E nesse trimestre, nós certamente será um trimestre de bênçãos para as nossas vidas. Portanto, fique aqui comigo que eu vou te dar algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula. Também te darei a resposta da hora da revisão. Texto principal. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes capítulo 17, versículo 6. Um ponto aqui importante é que quando eu faço algo que é bom para os meus olhos, né? É certo aos meus olhos, mas qual é a régua que eu estou medindo? Qual é o meu ponto? E isso aqui que é a questão do equilíbrio. Que quando todo mundo faz o que parece certo aos seus olhos, cada um tem uma cultura diferente, tem um entendimento diferente, tem uma inteligência diferente, é tudo muito diferente. Então, o que é certo para mim pode ser errado para você e vice-versa. Então, nós precisamos ter um meio, né, de ter um equilíbrio para ter uma questão moral, para saber o que é certo e o que é errado. Resumo da lição. Deus cumpre seus propósitos por meio de instrumentos humanos, escolhidos e capacitados por ele, apesar da fraqueza do homem. Sim, apesar de nós sermos extremamente frágeis, a nossa estrutura é pó, mas o Senhor nos escolhe e nos capacita para o seu propósito. Objetivos da aula de hoje: compreender o papel de Josué na conquista da Terra Prometida, identificar o contexto histórico e espiritual do livro de Juízes, aplicar a mensagem do livro de Juízes para o tempo presente. A leitura bíblica em classe está em Josué, capítulo 24, versículos do 26 ao 30, e Juízes, capítulo 1, versículo 1, e capítulo 17, versículo 6. Os louvores sugeridos, 276, 298 e 509. Introdução. Diante desse cenário de crises espirituais e morais, Deus levantou líderes capacitados pelo Espírito do Senhor, denominados juízes, para libertar o povo da opressão e conclamá-lo ao arrependimento e à obediência. Então nós temos aqui grandes desafios para preservar a identidade do povo de Israel. Você, jovem, você tem uma identidade. Você é uma pessoa que tem a sua identidade própria. Você é uma pessoa autêntica. E isso traz para você uma identidade. Por exemplo, a identidade que eu vou dizer para você, numa questão específica, isso serve para tudo. Quando você
está num ambiente, num lugar, por exemplo, e alguém come uma pizza de calabresa, por exemplo, e lembra de você, significa que você é uma pessoa que gosta de pizza calabresa. Então as pessoas lembram de você. Isso é o quê? Isso é uma autenticidade. Você tem um paladar específico. E isso serve para todas as esferas da vida. Quando você torce para um clube, por exemplo, e a pessoa quando vê aquele clube, essa pessoa torce para esse clube. Então é uma questão de identidade. A forma com que você se veste, ela é prática, as pessoas observam logo, né, quando se identificam com você. Por quê? Porque você tem aquela forma única de se vestir. Eu, particularmente, eu tenho o meu modo de me vestir. Você tem o seu modo de se vestir. Isso é o quê? Isso é uma identidade. Quando você toma decisões baseadas em uma questão específica, por exemplo, a Bíblia, isso também é uma identidade. Então, tudo que nós fazemos é uma identidade. Agora, há pessoas que vai de acordo com o ambiente. Por exemplo, a pessoa está num rodízio de pizza, você vai comer variado, claro. Mas se você vai para uma pizzaria e vai pedir uma pizza, você vai pedir de calabresa porque você gosta de calabresa. Agora, quando está todo mundo envolvido, está todo mundo reunido e as pessoas querem comer uma pizza, você fala, pode ser qualquer uma. Veja que agora você já não é não tem mais identidade. Por quê? Porque você gosta da pizza de calabresa, mas agora você está de acordo com todo mundo. Você não impõe a sua vontade. Então veja que aqui cabe a identidade nossa. Todos nós temos uma identidade. Agora, há pessoas que têm uma identidade autêntica, que é o teu caso. Eu sei que aqui foi um exemplo, mas eu sei que numa situação dessa você vai falar o quê? Não, pede a de calabresa. Eu, particularmente, eu não gosto de pizza de calabresa. Pizza eu como geralmente de todas elas, né? Com exceção das doces. Doce eu nem experimento, porque eu não gosto, não sou muito chegado a coisa doce. Mas a pizza de calabresa, geralmente eu tiro a calabresa e como só a pizza mesmo. E eu não gosto de calabresa. Então, se você já sabe agora, toda vez que você for a uma pizzaria e comer uma pizza de calabresa, você vai lembrar o quê? Aquele amigo lá do nosso irmão lá do YouTube, ele não gosta de calabresa. Sim, eu não gosto de calabresa. Então, observe que isso é o quê? Uma identidade. Então, nesse cenário de Israel, ali no povo ali da época dos juízes, o Senhor levantou esses juízes porque Israel tinha perdido essa identidade. Qual era a identidade de Israel? Do povo de Deus. Então ele perdeu a questão bíblica, perdeu a identidade com a palavra do Senhor, perdeu a identidade no sentido de adorar somente ao Senhor, ele estava indo após outros deuses. Então veja, eles perderam a identidade, perderam o seu valor. Então, jovem, você que é uma pessoa que tem uma identidade, você é uma pessoa autêntica. Lembra do livro de Jó, capítulo 1, versículo 1? A Bíblia fala que ele era íntegro. E íntegro é o quê? É inteiro. Então é exatamente o seu caso. Você é uma pessoa inteira, você tem uma identidade. Então Deus levantou juízes para libertar o povo da opressão e conclamá-lo ao arrependimento. Então, sempre quando o Senhor levanta líderes, é justamente para isso, para nos direcionar. Porque, embora nós conheçamos a palavra do Senhor, muitas vezes nós nos desviamos, porque queremos fazer aquilo que nós queremos, aquilo que está na minha vontade de fazer, porque eu sou livre para fazer. Então, aqui traz aqui a ideia também da obediência. Josué e a conquista da terra prometida. A conquista da terra prometida. Para que a nação fosse vitoriosa diante de seus inimigos, Deus requereu esforço, bom ânimo e obediência à sua palavra. Quando você, jovem, quer conquistar algo, você precisa de alguns pontos específicos. Aqui na questão espiritual, Deus exigiu do povo o quê? Esforço. Esforça-te e tem bom ânimo. Tem aqui a questão do bom ânimo propriamente dito e obediência à sua palavra. Quando você, por exemplo, vai entrar numa faculdade, por exemplo, dependendo do nível de faculdade, você tem que fazer isso ou fazer aquilo. Ou melhor, vou dar um exemplo melhor sobre um trabalho. Você quer um trabalho, você precisa fazer o quê? Fazer um esforço. Você quer entrar para uma empresa, você faz o esforço para entrar. Envia currículo, conversa com um e com o outro. Vai fazendo o seu esforço, vai levantar cedo, esse tipo de coisa. Então é isso que o Senhor requer de nós também. Um esforço espiritual para estar na presença dele. Oséias 6,3 nos diz o quê? Prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos continuar prosseguindo. Prosseguir precisa de fazer um esforço. Precisamos também ter bom ânimo.
O esforço geralmente nos deixa exausto. Quando você faz um esforço, você fica exausto. Mas mesmo exausto, você precisa fazer o quê? Ter bom ânimo. Ter bom ânimo. Então observe que aqui nós temos aqui o conjunto também, vai trazer também a obediência à sua palavra. Então veja que Deus requereu do povo algo, ou seja, o Senhor não vai nos dar as coisas de mão beijada. Nós precisamos fazer o quê? Fazer um esforço, ter bom ânimo e, claro, ter obediência à palavra do Senhor. Deus é o conquistador. Josué conduziu a nação de Israel com coragem e temor a Deus. Ao final da sua vida, ele fez questão de enfatizar que todas as vitórias de Israel sobre as nações que habitavam em Canaã se deram em razão da intervenção divina. Jovem, a sua vitória, ela vem de Deus. Salmos 121, 1 e 2 nos diz que elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Toda conquista que você tem na sua vida, ela vem da parte de Deus. João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz que sem mim nada podereis fazer. Então, quando você observa que você é uma pessoa vitoriosa, e de fato você o é, você observa e você precisa dar glórias a Deus por suas vitórias e as suas conquistas. Por quê? Porque elas vieram de Deus. Foi Deus quem permitiu que você chegasse a essa conquista, né, a esse patamar que você está hoje. Então você precisa dar glórias a Deus, porque foi o Senhor que conquistou essa vitória. Ele permitiu que você alcançasse esta vitória. Ele te deu vida, te deu ânimo para que você continuasse essa jornada. A morte de Josué. O livro de Josué termina e o de Juízes inicia destacando a morte desse grande líder. Porém, diferentemente de Moisés, que havia deixado um sucessor, agora não havia ninguém que pudesse assumir essa posição de líder espiritual, social e político. Aqui cabe uma questão muito importante sobre liderança. A liderança, e é importante que você esteja aqui comigo para você observar isso, porque muito provavelmente, jovem, você vai ser líder. Muito provavelmente, a probabilidade de você ser líder é de praticamente de 100%. Então, ainda que você não seja líder hoje, você será líder amanhã. Agora, qual é o tipo de líder que você vai ser? É fácil. Você quer ser aprovado como líder? Seja um liderado aprovado. A forma que você ser hoje, né, se você for uma pessoa, um liderado obediente ao seu líder, quando você for líder, as pessoas também vão obedecer você. Tudo que você fizer para o seu líder vai refletir na sua liderança também. Então aqui cabe uma questão sobre sucessão. A grande qualidade de um líder é deixar um sucessor. É claro que em alguns casos, como foi inclusive o caso de Josué, não foi possível. Há alguns casos que não é possível. Mas quando se faz possível, você precisa observar que você precisa deixar um sucessor. Eliseu, por exemplo, era sucessor de Elias. E você sabe quem foi o sucessor de Eliseu? Jonas. Então observe que aqui temos uma questão muito importante de você ter a sua liderança, ter o seu papel, mas você também precisa preparar um líder para quando você for embora, você partir, você deixar uma pessoa no seu lugar. Quando eu estava dando aula na Escola Bíblica Dominical para os jovens na sede da igreja, eu sabia que eu ia sair, eu já estava preparado para sair, mas antes de eu sair, o que eu fiz? Eu convidei uma pessoa para ficar no meu lugar. Ela não sabia que ela iria assumir a classe e eu ia embora. Ela não sabia, que eu não falei para ela. Então eu chamei essa pessoa, fui à casa dela e conversei com ela. E ela aceitou e ela está lá até hoje, dando aula na Escola Bíblica Dominical. Então há momentos que nós precisamos deixar um sucessor. Aqui no meu caso não foi necessariamente de liderança, foi uma questão de Escola Bíblica Dominical, a questão de professor da Escola Bíblica Dominical. Por que eu fiz essa mudança? Entre uma coisa e outra, porque eu vi na pessoa um chamado. Deus tem um chamado muito bonito na vida dela. E uma outra questão é que há momentos que nós precisamos compreender e ter maturidade, jovem, quando você for líder, você vai entender que você vai ser substituído um dia. Você não é absoluto. Eu não sou absoluto. Ninguém é absoluto. Quando você tem a maturidade que você precisa sair, que você não está dando mais para você por uma questão disso ou daquilo, você observa que você bota um gás novo naquela liderança.
E isso traz uma questão importante, que é não deixar a obra sofrer. Quando um líder, um pastor, por exemplo, não quer largar o ministério porque ele acha que ele é o dono da igreja, por exemplo, a igreja toda sofre. Por quê? Porque o pastor já não tem mais força para caminhar, já tem um monte de dificuldades, mas não quer colocar uma pessoa no lugar dele porque ele acha que ele fazendo assim, ele vai ser um fracassado. Não. Na verdade, não. Quando você está na liderança de um grupo, no departamento de jovem, por exemplo, e você vê que não dá mais para você, que talvez um esforço é desnecessário, ou algumas ideias, um monte de situação, e principalmente, isso aqui é crucial, quando você vê que Deus não quer mais você ali, que o teu tempo passou. Então, nós devemos deixar um sucessor, porque todos nós seremos substituídos. Assim como você um dia vai substituir um líder também vai substituir você. É a lei da vida. E nós precisamos ter maturidade para compreender sobre a sucessão. O livro de Juízes, uma geração desorientada. A síntese do livro encontra-se em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Tais palavras revelam a desunião e a falta de valores comuns. Não obstante, em sua fidelidade à aliança e misericórdia, o Senhor levantou juízes para restaurar a justiça e dar livramento a Israel. Observe aqui que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E aqui vem a grande questão, né? Era uma desunião, o povo não andava unido, porque cada um puxa para um lado quando não tem um equilíbrio, quando não tem uma liderança, e também falta de valores comuns. O que isso quer dizer na prática? Isso aqui, jovem, é extremamente perigoso quando nós não temos valores em comum, né? Valores comuns, melhor dizendo. Por exemplo, quando você vai estar num lugar, numa situação, por exemplo, você sabe que você não pode roubar. Você está vendo um dinheiro que não é seu, você sabe que não pode pegar aquele dinheiro porque aquele dinheiro não é seu, que aquele ali é um furto, então você não vai pegar. Por que você sabe disso? Porque isso é um valor comum, todo mundo sabe disso. Inclusive a Bíblia até menciona, né, lá em Êxodo capítulo 20, não furtarás. Então, nós temos aqui uma questão comum, um valor comum. Qual é o valor comum aqui? Não furtar. Então, as pessoas não furtam. Quando alguém furta, sabe que está fazendo algo errado. Então, na perspectiva aqui, quando não tem esse valor comum, então você pode não furtar, mas eu vou furtar porque para mim está certo. Para você é errado, mas para mim está certo. Então, veja como a coisa fica desequilibrada. Então, jovem, você precisa ter um entendimento que eu sei que muitas vezes você quer fazer alguma coisa e a liderança diz que não. Teus pais dizem que não. Mas existe um porquê não. Então, observe por uma questão de valores. Por uma questão que aquilo pode parecer correto para você, mas não é. Quando você está jovem, né? Quando nós somos jovens, nós queremos fazer abraço igual o povo, né? Cheio de braço, quer abraçar tudo. Mas não é assim que a vida prática funciona. Nós devemos ter equilíbrio, nós devemos ter lugares, situações para que nós venhamos realmente observar para que lado nós precisamos ir. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é a perdição. Então, muito cuidado, jovem, nesse teu querer. Os juízes foram pessoas levantadas e capacitadas. Os juízes foram pessoas levantadas e capacitadas sobrenaturalmente por Deus para serem usadas como instrumentos de libertação contra os povos que procuravam oprimir Israel. Em muitos casos, eles também tinham uma função espiritual ao exortar o povo à fidelidade ao Senhor Deus. Então, os juízes eram pessoas que foram capacitadas, levantadas por Deus e capacitadas por Ele. Para quê? Para levar o povo a um equilíbrio. E aqui vai nos trazer, inclusive, que eles tinham uma função espiritual de exortar o povo à fidelidade do Senhor. Por que eles estavam exortando a fidelidade ao Senhor? Porque eles estavam sendo infiéis. O povo de Israel estava completamente infiel ao seu Deus. Então, Deus levantou uns juízes para mostrar a esse povo, olha, o caminho não é isso daí que vocês estão seguindo.
Então, os juízes de Israel eram escolhidos pela vontade de Deus. Não era como os reis, que o rei levantava-se um rei, depois o filho do rei assumia, depois o filho do rei assumia e ia toda a vida assim. Não, os juízes não. Os juízes eram diretamente direcionados pela vontade de Deus. Era Deus quem escolhia. E a grande questão, né, que nós observamos, que os juízes, né, daquela época eram pessoas que, como foram levantadas por Deus, eles tinham muito temor a Deus. Então eles levavam o povo à santidade, levavam o povo à exortação, à fidelidade ao Senhor, levavam o povo pela direção da palavra de Deus. Então, isso era extremamente importante para quê? Para que as pessoas tivessem equilíbrio, saber, olha, eu estou indo por aqui, eu estou fazendo errado. Os juízes disseram que não é por aqui. Então eles tinham um equilíbrio, eles tinham um senso comum, eles tinham, começavam a ter, né, melhor dizendo, um norte, né? Agora sim eles têm um norte para se guiar. Heróis, porém falhos. As pessoas às quais Deus levantou para serem juízes nesse período expressaram virtudes dignas de verdadeiros heróis, como coragem, valentia, sabedoria, obediência, humildade e fé intensa. Contudo, por suas limitações humanas, eles também expressaram falhas de caráter e fraquezas. Observe que esses líderes, eles eram pessoas de coragem, valentia, sabedoria, tinham obediência, humildade e fé intensa, bastante qualidade, não? Então, observa que mesmo eles tendo tantas virtudes, né, tantas qualidades, o que acontece? Inclusive, deixa aí no comentário dessas qualidades, qual é que você se identifica mais? Você é uma pessoa de coragem, valentia, sabedoria, obediência, humildade ou tem fé intensa? Deixa aí nos comentários que eu vou deixar um coração para você. Então, observe que aqui vai nos trazer um outro ponto importante, que é a falha humana. Embora tivessem muitas qualidades excepcionais, extraordinárias, de super-heróis até, mas eram pessoas falhas, assim como eu e você. Nós somos falhos, mas mesmo nós sendo falhos, o Senhor nos usa. Porque por sua infinita graça, misericórdia, bondade e amor. Então, quando nós observamos que, da mesma forma que Deus usou os juízes anteriormente, eles mesmo sendo falhos, o Senhor também quer usar você, jovem. É só você ficar na posição. A mensagem de Juízes para o tempo presente. Quando cada um fazia o que parecia certo. O perigo da ausência de liderança, a falta de líderes consagrados por Deus, deixou o povo de Israel desorientado e vulnerável. Eu aprendi com meu pastor que o pastor é um presente de Deus para a igreja. Quando nós não temos uma liderança, nós temos uma tendência a ficar desorientado e vulneráveis, ou seja, somos enfraquecidos. E agora, para onde que nós vamos? Nós estamos sem pastor, sem líderes, e agora o que fazemos? Para que lado que nós vamos? Né? Para lá ou para cá? Então, o que vamos fazer? Fica um desequilíbrio, cada um quer puxar para um lado. Então, observe que é extremamente perigoso a ausência de uma liderança. A igreja precisa de uma liderança. Sabemos que o principal é Cristo, né? A nossa liderança é Cristo, é o bom pastor. Mas nós precisamos de um pastor, precisamos de líder nos departamentos, no departamento das irmãs, no departamento de jovem, de criança, de adolescente. Para quê? Para que haja ali um equilíbrio, haja ali uma mediação entre o pastor e os jovens, por exemplo. Então, precisa de uma harmonia. E quem vai harmonizar esse negócio? É a liderança. É a liderança quem faz isso. É a liderança que observa o desejo observa o que o jovem quer e observa o que o pastor quer. Então, o líder, ele é um mediador entre o pastor e os jovens. Então, quando não há uma liderança, fica perigoso o negócio. Fica muito perigoso. Ficamos extremamente vulneráveis e desorientados. O valor da autoridade. O estudo de Juízes nos relembra do ensino das Escrituras a respeito do valor das autoridades construídas por Deus na família, no governo e na igreja.
Jovem, por mais que eu não queira te dizer isso, ou melhor, por mais que não seja bom ouvir, você vai viver a sua vida sendo liderado. Por exemplo, nós, na família, por exemplo, você é liderado pelos seus pais, ou talvez pelos seus avós, ou talvez por um irmão mais velho. Então, observa que no governo também, você terá sempre um presidente, senadores, governadores, um prefeito, vereadores, etc, etc. E também na igreja, você vai ter pastores, vai ter líderes, dirigentes de congregação. A sua vida vai ser sempre pautada pela liderança. Na empresa, por exemplo, você vai ter lá, dependendo da empresa, né, você vai ter lá o dono da empresa, o CEO, né, o líder, o chefe. Você vai ter sempre um encarregado, então um responsável. Toda a nossa vida será baseada sempre pela liderança. E a melhor forma de você conquistar coisas nesse quesito é você ser obediente à sua liderança. Agora, a alma haja visto o seguinte: a sua liderança, você precisa ter obediência à sua liderança se ela estiver correta. Se ela não estiver correta, você não precisa. Você não vai fazer uma questão de revolucionário, de rebeldia, nada disso. Você, dentro do respeito, você vai discordar da sua liderança, inclusive do pastor, se caso ele não estiver biblicamente falando. Se ele estiver errado na questão bíblica, você precisa corrigir o seu pastor. Você não precisa ter medo dele. Ele sendo um homem de Deus, que de fato é, ele certamente ele vai acatar e vai observar que realmente você tem razão e ele está errado. A consequência do relativismo moral. Sem referência e liderança moral, o povo fazia o que parecia certo aos seus olhos. Veja aqui a questão do relativismo moral. O que é esse negócio? Ser relativo parte do princípio de que cada um tem um pensamento. Tudo é muito relativo, ou seja, não existe uma verdade absoluta. É como se 2 mais 2 fosse 5, ou pode ser 8. Se você quiser, pode ser 50. É relativo. Mas nós sabemos que 2 mais 2 são 4. O que é isso? Isso é uma verdade absoluta. 2 mais 2 são 4 e ponto. Não há o que discutir. Isso é uma questão de matemática pura, né? Então, na nossa vida também. Tudo nosso, nós não precisamos, tem coisas que nós vamos ter, vai ser relativo, uma coisa ou outra vai ser relativo, vai lá ou cá, depende, é relativo. Mas existem verdades absolutas. E é esse ponto que é crucial, é a verdade absoluta. Quem é o Deus soberano? É o Senhor. Isso é uma verdade absoluta. A palavra é uma verdade absoluta. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. Não há outro meio. É a verdade e ponto. Né? João 17:17. Então, sem essa liderança moral, sem esse relativismo moral, o que significa isso na prática? Significa o seguinte, que você, jovem, pode fazer o que você quiser, que você está certo. Você pode fazer absolutamente o que você quiser. Ou seja, não tem um fio moral, não existe lei, não existe nada. Você pode fazer tudo o que você quiser. E isso é relativo. Relativismo moral. É quando não há um equilíbrio, quando somente há desordem. Imagina, por exemplo, no nosso país, não sendo relativismo moral. O que isso iria significar? Significaria que uma pessoa pode matar outra pessoa e não tem problema. Porque, é relativo, matar outra é relativo. Não tem problema nenhum, acabou. Não é crime? Não, não é crime. Mas é crime sim, eu acho que é crime. Você acha que é crime, mas eu acho que não é e acabou. O que é relativismo moral. Tanto faz, você pode fazer o que você quiser que está certo. Então, veja a desordem que isso iria causar. Com lei, né? Inclusive o Brasil talvez seja o país que mais tem leis no mundo, né? Tem mais de 100 mil leis no Brasil, acho que são 120 mil leis que existem no Brasil. Imagina com tantas leis e nós vemos o Brasil perdido do jeito que está, com tanta violência, crimes, à torta e à direita, tudo quanto é tipo de violência. Imagina se não houvesse esse negócio. Se não houvesse juízes, se não houvesse delegados, polícia, exército, marinha, aeronáutica, todo tipo de aparato aí. Imagina se não houvesse esse negócio. Como iria acontecer? Veja desordem que seria. Então, o relativismo moral, ele é perigoso porque na verdade, o relativismo moral ele é criminoso. Ele é criminoso. A pessoa, por exemplo, pode ter uma relação íntima, por exemplo, com quem ele quiser, inclusive com quem ele quiser. Não tem limite de idade, não tem nada.
Então veja que perigo que é esse negócio de relativismo moral. Então, por quê? Porque cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Se eu acho que é certo, então está tudo certo. Não tenho que ninguém pode me prender porque eu acho que é certo o que eu estou fazendo. Eu estou roubando um banco, mas eu acho que é certo, então ninguém pode me prender porque é relativismo moral, acabou. Isso seria uma desordem absoluta. Só a misericórdia. O ciclo da libertação. O ciclo geralmente começa com a infidelidade do povo que abandona o Senhor e se volta à idolatria, servindo aos deuses das nações vizinhas. Como consequência, Deus permite que Israel caia sobre a opressão de inimigos estrangeiros como uma forma de juízo e disciplina. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 2 e 3, Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento que Deus dá. Sabe por quê? Porque é um pecado que aborrece a Deus. Todo pecado aborrece a Deus. Deus não pactua com pecado nenhum, mas o pecado da idolatria fere ainda mais. O pecado da idolatria para Deus é terrível, porque está colocando outro ser no lugar de Deus. E não há outro, né? Deus, ele é único. Então, quando o povo de Israel fez o quê? Largou o Senhor, abandonou a aliança com Deus, abandonou tudo que os milagres que o Senhor fez, abandonou o Senhor por completo e foi atrás dos deuses das nações vizinhas, foi praticar a idolatria, que é algo que Deus abomina. Então, o que Deus fez? Deus permitiu que Israel caísse na opressão de inimigos estrangeiros como forma de disciplina. Ou seja, já que vocês não querem a minha palavra, vocês não querem o meu poder, estão me abandonando, então vou deixar vocês à mercê dos vossos inimigos. Então vocês não terão mais a minha proteção e vocês vão ter que se virar, vão dar o jeito de vocês. Olha que situação. Então observa que quando nós abandonamos ao Senhor, deixamos a sua palavra e vamos atrás de outros deuses, nós iremos padeceremos. No início podemos até ter uma vida próspera. No início até pode ser. Mas a tendência é o quê? É acabar indo por água abaixo. Por quê? Porque tudo que nós temos vem do Senhor. Se eu abandonei o Senhor, abandonei a proteção do Senhor, então eu estou vulnerável. Algo pode me atingir agora, porque o Senhor agora já não é mais o meu escudo e broquel. Não existe, não é mais. Eu abandonei o Senhor, então ele se apartou de mim também. Então eu estou livre da proteção de Deus. Então Deus não me protege mais. E aí como é que eu fico sem a proteção do Senhor? Então, jovem, é extremamente perigoso esse negócio de ciclo de libertação. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser, eu deixo o Senhor. Bom, você tem essa liberdade, mas quando você faz isso, você toma para si a consequência. E a consequência é terrível. E isso eu estou falando só no aspecto humano, só no aspecto de terra. Não estou falando do aspecto da eternidade, que é muito pior, né? No poder do Espírito. Em vários momentos no texto, a expressão o Espírito do Senhor se apoderou de aparece indicando que o poder para julgar, guerrear, liderar não vinha da habilidade natural, mas da intervenção divina. Veja que aqui nós temos uma forma direta de Deus agir diretamente na vida do homem. O que era de fato? O Espírito do Senhor se apoderava sobre um determinado juiz, ou juízes, né? E o Espírito do Senhor, através desse juiz, fazia o quê? Julgava o povo, ou seja, não era aquela pessoa, não era aquele juiz que estava julgando, era o próprio Deus, era o Espírito do Senhor que julgava. Era o Espírito do Senhor também que guerreava através daquele homem. Era o Espírito do Senhor que liderava, ou seja, não vinha da parte do homem. O homem era só um canal, mas na verdade quem estava agindo era o Espírito Santo. Era o Espírito de Deus que estava agindo através daquela pessoa. Então hoje não é muito diferente. Hoje, quando nós estamos no poder do Espírito, não somos nós que estamos fazendo, é o Espírito que faz através de nós. Nós somos um canal. Então, jovem, você é um canal de bênção para a vida das pessoas. Então, quando o Espírito do Senhor vem sobre a sua vida e você começa a fazer as coisas, e você depois até começa a pensar, né? Eu não sei o que eu estava fazendo exatamente, que eu não tenho força para fazer aquilo. Realmente, você não tem força para fazer, é o Espírito. Eu lembro que uma certa vez, eu fui fazer uma viagem
E depois da viagem, era uma viagem longa para um outro estado, e na volta eu precisava ir direto para o trabalho, que não daria tempo de vir para casa. E eu, na época, eu tinha muita dificuldade para dormir em condução, né, em condição longas, né? Fazer viagem longas eu tinha dificuldade. Viagem de uma horinha, tudo bem, em 40 minutos eu dormia tranquilo. Agora longa não. Só que naquele dia o que aconteceu? Eu só tenho lembrança de quê? Do o ônibus saindo da cidade, e depois quando eu abri o olho eu estava entrando na minha cidade. Eu dormi de um estado para o outro. Aí eu fui e comecei a trabalhar, eu fui direto para o trabalho, o ônibus me deixou praticamente na porta do trabalho, e eu comecei a trabalhar e eu estava muito elétrico naquele dia. Eu trabalhei muito. No final do expediente eu pensei, não é possível, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa força, eu não tenho força para esse negócio. Depois eu entendi. Foi o espírito que estava se apoderando de mim no trabalho para que eu trabalhasse. Por quê? Porque fisicamente eu não suportaria, embora eu tenha dormido de um estado para o outro, não daria tempo de me recuperar. Foram algumas horas e nós precisamos de pelo menos umas 8, 10 horas para dormir. Eu não dormi isso tudo. Então o que aconteceu ali? O Espírito do Senhor que se apoderou em mim e me deu disposição para trabalhar. Então não é diferente hoje, jovem. Quando tem coisas que você faz que você sabe que você não tem capacidade para fazer. Mas por que você fez? Porque foi o Espírito que fez através de você. E isso é uma bênção. Isso é um sinal de aprovação divina. Que Deus está te aprovando. Conclusão. O livro de Juízes nos alerta sobre os perigos de sermos seduzidos pelo ambiente ao nosso redor e de assimilarmos valores contrários aos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Você que está aqui comigo até agora. Há uma questão muito importante sobre essa aula e desse trimestre. Vai falar exatamente sobre esse ponto. E isso é extremamente importante. Você pode guardar só isso para você da aula de hoje, que já vai ser uma grande valia para a sua vida inteira, que é a questão de você ser seduzido pelo ambiente que você está. E não é difícil de ser seduzido, porque você, como jovem, vê pessoas bonitas, por exemplo, numa festa, de repente, coisas, luzes coloridas, né? Música boa, seja aí você interpreta a música boa como do jeito que você quiser, né? Música também é relativa, né? Isso, a música é relativa, né? O que é música boa para um pode não ser para o outro. Aí você observa aquele ambiente bonito, de gente bonita, e de repente começa a vir um vinho, por exemplo, ou uma outra bebida, e você é seduzido pelo aquele ambiente, está todo mundo bebendo, então você vai beber também. Então você está fazendo o quê? Tu está sendo seduzido pelo ambiente. Isso é difícil? Não, não é difícil. Não é difícil. Toda pessoa, de modo geral, vai ser seduzido, porque é um ambiente agradável, um ambiente de jovens, de gente bonita, gente descolada. Então é fácil, é muito fácil ser seduzido por esse negócio. O problema é que vai contra os valores de Deus. Não é o que a Bíblia diz lá em Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí o que você está fazendo? Você está se deixando levar pelo ambiente, está virando um crente camaleão, né? Se adapta ao ambiente, né? Você é um cristão de acordo com o ambiente. Se o ambiente é de bebida, você bebe. Se o ambiente for de louvor, você louva ao Senhor. Se o ambiente for de jogos, de modo geral, você joga. Mas se for da palavra, você lê a palavra. Então você é um cristão camaleão? Não, claro que não é o seu caso. Você não é um cristão camaleão, claro que não. Então, quando você se deixa levar pelo ambiente, você acaba sendo seduzido por esse ambiente, você pode ir contra os princípios bíblicos, contra a vontade de Deus. Você começa a fazer coisas que você não devia fazer, e você sabe que não devia fazer, mas você é levado pelo ambiente, você é seduzido pelo ambiente, diferente de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que estava na Babilônia, no meio de um povo que só vivia de idolatria, mas eles se mantiveram firmes. Por quê? Porque eles tinham identidade. Eles não se deixavam se corromper, eles eram íntegros, eles não eram jovens camaleão, né? Crente camaleão. Daniel e seus amigos não. Eles eram o quê? Eles eram pessoas tementes a Deus e fiéis ao Senhor, embora estivesse num outro ambiente, fora da visão do pastor, né? Vamos assim dizer, né? Fora da sua cidade.
E assim também, jovem, você precisa também agir da mesma maneira. Não é porque o seu pastor não está vendo você, não é porque o seu líder não está vendo você, não é porque você está distante da sua igreja, da sua casa, que você vai cometer esses tipos de pecado diante de Deus. Por quê? Porque você precisa ser fiel ao Senhor. Você não vai ser um crente camaleão, né? Você vai ser um cristão que verdadeiramente é autêntico, tem autenticidade na sua vida e você verdadeiramente está louvando e adorando ao Senhor, independentemente do ambiente. Hora da revisão. Número 1, Josué. Número 2, os juízes foram pessoas levantadas e capacitadas sobrenaturalmente por Deus para serem usados como instrumentos de libertação contra os povos que procuravam oprimir Israel. Número 3. Geralmente são divididos em dois grupos, conforme a extensão e o destaque dado às suas histórias: os juízes maiores e os juízes menores. Entre os juízes maiores estão Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Já entre os juízes menores, citados de forma mais breve, estão Sangar, Tola, Jair, Ibsã, Elon e Abdon. Número 4. As pessoas às quais Deus levantou para serem juízes nesse período expressaram virtudes dignas de verdadeiros heróis, como coragem, valentia, sabedoria, obediência, humildade e fé intensa. Número 5. Em vários momentos no texto, a expressão "o Espírito do Senhor se apoderou de" aparece indicando que o poder para julgar, guerrear e liderar não vinha da habilidade natural, mas da intervenção divina. Portanto, permita, jovem, que o Espírito do Senhor se apodere da sua vida. Se deixe levar pelo Espírito Santo. Não seja um cristão camaleão como tem muitos por aí. Não seja. Vai de acordo com a vontade de Deus. Vai com o que a Bíblia te ensina. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você é muito bem-vindo por aqui. Que você, nesse trimestre, você venha crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou da lição de hoje, deixe o seu comentário, a sua curtida, compartilhe esse vídeo. E se você não gostou, você deixa o seu dislike. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, fica na bênção.